Bom dia, maravilhosos e maravilhosas. Tudo bem com vocês? Bom dia. Quanto tempo, minha gente, que eu não venho aqui? Mas estou de volta. Voltei, Brasil. Voltei, Brasil. Voltei, Brasil. Vamos entrando. Deixa eu compartilhar aqui essa live com o pessoal lá da comunidade. Bem, meu povo, bom dia. Bom dia, Fernanda. Seja bem-vinda, Fernanda, à nossa live de número 17, hoje dia 12 de agosto de 2025. Você tá bem? Como que você tá? Bom dia, Lori. Bom dia, Chacho, Romildo. Bom dia, Nildo. Bom dia, Mauro. Bom dia. Buenos dias, um dia abençoado para nós. Senti falta da live ontem. Oh, maravilhosa, realmente. Ontem era para eu ter feito a live, mas acontece que eu estava tão cansada que eu não consegui. Você acredita que eu não consegui acordar ontem? Eu estava muito cansada. E olha que essa semana eu dei um time de rede social, né? Fiquei 2 dias aí sem mexer em rede social e a gente acaba acostumando. Eu falei, não, gente, tá tão bom você mexer com rede social, acho que eu não vou fazer live, não. Pra você ver o poder do hábito, né? O que é o hábito? Fiquei 2 dias sem mexer em rede social, em internet, em celular. Bom dia, Preta! Bom dia, maravilhosa! Seja bem-vinda. A gente acaba acostumando. Olha, e a live, ela vai passar por uma alteração, tá? Ela não vai ficar mais gravada no feed do Instagram, mas ela vai ficar por um dia lá no YouTube. Eu vou colocar o link aqui para vocês assistirem. Para quem não assistir ela, não conseguir assistir a live aqui gravada, eu vou deixar o link nos stories para vocês assistirem lá no YouTube, que vai ficar por 24 horas. Não vai ficar aqui no feed mais do Instagram, tá? E depois ela vai depois ela vai para a plataforma dos membros. Bom dia, doutora Brenda, seja bem-vinda. Bom dia, Vitor. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Tiago. Vocês estão bem, minha gente? Dormiram bem? Como vocês estão? Vamos dar início aqui, vamos dar sequência. Hoje é a live 17 do livro Hábitos Atômicos. Esse livro aqui que a gente está lendo. Hábitos Atômicos. Eu já fiz um chá. Um chazinho aqui tá bem quente. Tô esperando esfriar um pouquinho. Tá bem quente. Vamos lá? Olha, quem tem o livro, ótimo, tá? Quem não tem problema nenhum. Dá para acompanhar aqui. Porém, se você tiver o livro, é melhor ainda. A partir dos próximos cafés, das próximas lives, né? Os próximos livros que virão, porque ainda tem muito livro bom para vir, viu, minha gente? Ainda tem muito livro bom. Inclusive, eu tô lendo o próximo livro. Tô dando uma olhada nele, tô lendo assim bem por cima, que eu gosto de ler mais, uma leitura mais ativa, né? Mais concentrada aqui no Café com Gleice. Aí eu tô dando uma olhada nele para ver se realmente, porque é um livro que eu nunca li. A intenção do Café com Gleice é reler os livros que eu já li. Mas esse que eu tô lendo agora, que tá até aqui na minha mesa, eu não vou mostrar agora para que vocês não fiquem ansiosos para a próxima leitura. Mas assim que a gente estiver quase finalizando esse aqui, aí eu mostro o próximo livro e eu divulgo o próximo livro, tá? Mas a gente já tá na metade desse, então já tá quase. Bom dia, Eliana, seja bem-vinda. Bom dia, Tiago. Bom dia, Lucas. Bom dia, minha gente. Vamos dar sequência? Vamos dar sequência aqui à leitura. Hoje, terça-feira, e vamos continuar aqui. Olha, antes da gente começar aqui a leitura,
Vamos fazer uma respiração? Que essa respiração é até pra mim, tá? Eu sempre faço, eu gosto de fazer meditação à noite, né? Mas de manhã também é muito bom. Então, assim, às vezes a gente esquece de respirar. E essa respiração que a gente faz, essa respiração normal, que a gente nem se lembra, né? Às vezes, como é importante e como é necessário uma respiração mais consciente. Então, vamos respirar aí antes de começar nossa leitura. É muito importante isso. Vamos inspirar profundamente e soltar devagar, tá? Qual o perfil do TikTok? Mulher, eu nem sei. Vou dar uma olhada aqui e vou postar pra você. Vou mandar pra você, tá? Vou mandar o perfil do TikTok pra você. Se não me engano, é Gleice Ramos. No TikTok tá Gleice Ramos, parece. Que aqui não dá pra ver direito, mas é Gleice Ramos. Vamos inspirar profundamente e soltar devagar, tá? Vamos lá? Vamos fazer 2 respirações profundas. Inspira profundamente. Você vai puxar o ar, segurar uns 2 segundos e soltar. Essa é uma respiração mais consciente. Você vai ver como que é gostoso fazer isso, tá? Logo pela manhã. Vamos lá? Faz o teste aí, tá? Faça comigo. Inspira profundamente. E solta. Mais uma vez. Solta. Muito bem, vamos lá? O papel da família e dos amigos, próximo capítulo. O papel da família e dos amigos em moldar seus hábitos. Em 1965, eu só quero saber se vocês estão me ouvindo bem. O pessoal do TikTok está me ouvindo bem? O pessoal do Instagram, que eu acabei esquecendo de colocar o microfone. Mas tá tranquilo, né? Não vou colocar o microfone, não. Só responde pra mim se tá ok aí o áudio pra vocês, tá? Acabei esquecendo de colocar. Em 1965, um húngaro chamado László Polgár escreveu uma série de cartas estranhas a uma mulher chamada Clara. Presta atenção nessa história. Maravilha, que bom. László era um obstinado adepto do trabalho árduo. Na verdade, era só isso em que acreditava. Ele rejeitava completamente a ideia de talento inato. Alegava que, com a prática deliberada e o desenvolvimento de bons hábitos, uma criança poderia se tornar um gênio em qualquer campo. Seu mantra era: um gênio não nasce, ele é educado e treinado. László acreditava tão fortemente nessa ideia que queria testá-la com os próprios filhos e escreveu para Clara. Por quê? Precisava de uma esposa disposta a embarcar em sua ideia. Clara era professora e, embora não fosse tão inflexível quanto László, também acreditava que com instrução adequada qualquer um poderia desenvolver suas habilidades. Olha isso. Bom dia, maravilhosos. Fiquem aqui, tá? Nós estamos lendo o livro Hábitos Atômicos de James Clear. László decidiu que o xadrez seria um campo adequado para o experimento e desenvolveu um plano para criar seus filhos para se tornarem prodígios do xadrez. As crianças estudariam em casa, uma raridade na Hungria na época. A casa era repleta de livros de xadrez e fotos de famosos jogadores. As crianças jogavam constantemente umas contra as outras e competiam nos melhores treinos que encontravam. A família mantinha um sistema de arquivos meticuloso do histórico de torneios de todos os competidores que as crianças enfrentassem. Suas vidas eram dedicadas ao xadrez. Olha isso. A investida romântica de Clara foi bem sucedida. E em poucos anos, a família Polgár ganhou 3 novos integrantes: Susan, Sofia e Judith. Susan, a mais velha, começou a jogar xadrez aos 4 anos. Depois de 6 meses, já derrotava adultos. Sofia, a filha do meio, fez ainda melhor. Aos 14 anos, foi campeã mundial e alguns anos depois tornou-se grande mestre. Judith, a mais nova, era a melhor de todos.
Aos 5 anos era capaz de derrotar o pai. Aos 12 era a jogadora mais jovem listada entre os 100 melhores jogadores de xadrez do mundo. Aos 15 anos e 4 meses, ela se tornou a mais jovem grande mestre de todos os tempos. Mais jovem que Bob Fischer, o recordista anterior. Durante 27 anos, foi considerada a melhor mulher jogadora de xadrez do mundo. A infância das irmãs Polgar foi atípica, para dizer o mínimo. E, no entanto, na opinião das garotas, seu estilo de vida era atraente e até mesmo agradável. Em entrevistas, as irmãs falam sobre sua infância como divertida, em vez de cansativa. Elas amavam jogar xadrez, nunca se cansavam. Segundo relatos, Laszlo certa vez encontrou Sofia jogando xadrez no banheiro, no meio da noite. Encorajando-a a voltar a dormir, ele disse: Sofia, deixe as peças em paz. Ao que ela respondeu: papai, são elas que não me deixam em paz. As irmãs Polgar cresceram em uma cultura que priorizava o xadrez acima de tudo. Presta atenção nisso. Elas eram elogiadas e recompensadas por isso. Em seu mundo, uma obsessão pelo xadrez era normal. No seu mundo, uma obsessão por xadrez era normal. E como estamos prestes a ver, quaisquer hábitos que sejam normais em sua cultura estarão entre os comportamentos que você achará mais atraente. Olha isso. Vou até marcar isso aqui. Cadê? Qualquer hábito que seja normal em sua cultura estarão entre os comportamentos que você achará mais atraente. A sedutora atração das normas sociais. Os humanos são animais sociais. Queremos nos encaixar, relacionar e conquistar o respeito e a aprovação dos outros. Essas inclinações são essenciais para a sobrevivência. Durante a maior parte da história evolutiva, nossos ancestrais viviam em tribos. Viver separado da tribo, ou pior, ser expulso, era uma sentença de morte. O lobo solitário morre, mas a mantilha sobrevive. Olha isso. O lobo solitário morre, mas a mantilha sobrevive. É por isso que a gente tem tanta necessidade, o ser humano, já é do ser humano isso, viver em comunidade, viver em tribo. Então, assim, a gente sempre procura a nossa tribo, né? E que bom que a gente tem a nossa tribo aqui, né? A gente tem a nossa tribo, a gente tem a nossa comunidade aqui de leitores. E isso é muito bom. Então, assim, os leitores, eles sempre procuram pessoas que leem, né? A gente está sempre procurando, né? Isso funciona também nas igrejas, né? Então, assim, por que as pessoas procuram as igrejas? Por que as pessoas vão para a igreja? Porque elas querem se sentir pertencentes também, não só por todos os outros fatos, por todas as outras questões, mas porque elas querem se sentir pertencente de algo, de algum lugar, de pessoas, entende? Então, enquanto isso, os que colaboravam e se relacionavam com os outros tinham mais segurança, oportunidades de acasalamento e acesso a recursos. Como observou Charles Darwin, na longa história da humanidade, os que aprenderam a colaborar e improvisar de maneira eficaz preponderaram. Como resultado, o desejo humano mais profundo é o pertencer. O desejo humano mais profundo é o pertencer. E essa antiga preferência influencia nosso comportamento moderno de forma poderosa. E às vezes a gente nem percebe isso. Essa antiga preferência influencia nosso comportamento moderno de forma poderosa. Não escolhemos nossos primeiros hábitos. Nós o imitamos. Olha isso. Olha isso. Então, assim, as crianças, na verdade, elas não escolhem os hábitos. O que acontece com as crianças? Elas nos imitam. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz na frente das crianças. Para quem é pai, para quem é mãe, vocês precisam ter essa consciência do que vocês fazem na frente do filho de vocês, porque criança não aprende
Criança não aprende o que você fala, ela aprende o que vê você fazendo. Então, não escolhemos nossos primeiros hábitos, nós o imitamos. Seguimos o roteiro de nossos amigos e familiares, igreja ou escola, comunidade local e sociedade em geral. Cada uma dessas culturas e grupos tem o próprio conjunto de expectativas e padrões. Quando e se deve se casar, quantos filhos ter, quais feriados comemorar, quanto dinheiro gastar na festa de aniversário do filho. De muitas maneiras, essas normas sociais tácitas guiam o seu comportamento a cada dia. E é assim que acontece. Os nossos comportamentos, eles são moldados, na verdade, por questões sociais. E às vezes não porque você quer, mas porque você é levado a fazer isso. De muitas maneiras, essas normas sociais tácitas guiam seu comportamento a cada dia. Elas sempre são consideradas, ainda que de modo não consciente. Muitas vezes você segue os hábitos de sua cultura sem pensar, sem questionar e sem sequer se lembrar. É assim que acontece. É dessa forma. Como escreveu o filósofo francês Michel de Montaigne, os costumes e práticas da vida na sociedade nos levam adiante. Na maioria das vezes, concordar com o grupo não parece um fardo. Todo mundo quer pertencer. Se você crescer em uma família que recompensa suas habilidades de xadrez, jogar parecerá muito atraente. Se trabalha em uma empresa onde todo mundo usa ternos caros, estará inclinado a ostentar um também. Se todos os seus amigos compartilham uma piada interna ou usam uma expressão nova, você desejará fazer o mesmo. Para que todos saibam que você está por dentro. Comportamentos são atraentes quando nos ajudam a nos encaixar. Olha isso, anota isso aí no caderninho do café. Anota isso aí. Comportamentos são atraentes quando nos ajudam a nos encaixar. Nós imitamos os hábitos de 3 grupos em particular. Nós imitamos os mais próximos, nós imitamos a maioria e nós imitamos os poderosos. Esses são os 3 grupos que nós, consciente ou inconscientemente, a gente imita. São esses 3 grupos, ele vai falar sobre cada um. Cada grupo oferece uma oportunidade para potencializar a segunda lei de mudança de comportamento, foi a lei que a gente viu anterior, e tornar nossos hábitos mais atraentes, que na verdade é imitando as pessoas mais próximas. Ou seja, todas aquelas pessoas, é por isso que às vezes a gente se parece muito com os nossos pais. Por que a gente se parece muito com os nossos pais? A gente reproduz muita coisa do que eles fazem. Eu tenho certeza, vira e mexe, às vezes você faz uma coisa igualzinha à sua mãe, do mesmo jeitinho, ou igualzinho ao seu pai. Aí você se pergunta, meu Deus do céu. E às vezes é até um hábito que você nem gostava que ela fazia. Daqui a pouco você está fazendo. Daqui a pouco você já está fazendo isso que ela fazia. Porque você conviveu muito com ela. Conviveu muito tempo com ela. Ou ainda convive, não sei. Então, a proximidade tem um efeito poderoso no comportamento. Isso vale para o ambiente físico, como discutimos no capítulo 6, e também para o social. Nós adquirimos hábitos das pessoas ao nosso redor. Nós adquirimos hábitos das pessoas ao nosso redor. Isso é fato. Isso é fato. Há 3 anos, eu comecei um projeto com meu irmão. Um projeto em que eu precisei me dedicar muito, porque era uma coisa um pouco desconhecida para mim, a área era um pouco desconhecida para mim, mas eu entrei com ele nesse projeto, né? Como eu já sabia, como eu mexia muito com rede social, essas questões ele não mexia, eu entrei junto com ele. E eu convivi tanto com ele, tanto,
que daqui a pouco eu já tava fazendo coisas e falando coisas que ele fazia. Eu já estava pegando alguns comportamentos dele. Isso é fato. A gente pega os comportamentos das pessoas mais próximas. Então, nós adquirimos hábitos das pessoas ao nosso redor. Copiamos a forma como nossos pais lidam com discussões. E você nem percebe. Você acha que você às vezes, como é que eu posso dizer? Você acha que você você, sabe? Que você tem os seus trejeitos, seus hábitos, mas na verdade você pegou esses hábitos das pessoas que você convive. E às vezes você nem percebe. Às vezes é até inconsciente. Então, copiamos a forma como nossos pais lidam com discussões, a maneira como nossos amigos flertam uns com os outros, a maneira como nossos colegas de trabalho alcançam bons resultados. Quando seus amigos fumam, você também experimenta. Quando sua esposa tem o hábito de checar 2 vezes se a porta está trancada antes de ir para a cama, você os repete. Vocês se lembram que lá no início ele falou que a esposa dele tinha esse hábito de... E eu também tenho isso. Não sou muito assim como ela, mas toda vez que eu vou sair, que eu estou saindo, principalmente da academia, eu falo em voz alta, né? Eu falo, o celular tá aqui, fone de ouvido tá aqui, chave de casa tá aqui, chave... Então, assim, eu repito para ver se tá tudo ok. E a esposa dele faz isso. Quando sua esposa tem o hábito de checar 2 vezes se a porta está trancada antes de ir para a cama, você o repete. Acho que muitas vezes eu imito o comportamento daqueles ao meu redor sem perceber. Em uma conversa, adoto automaticamente a postura corporal da outra pessoa. Na faculdade, comecei a falar como os meus colegas de quarto. Ao viajar para os outros países, eu imito o sotaque local de forma não consciente, apesar de tentar lembrar a mim mesmo o tempo todo para parar. Olha, a Fernanda comentou. Verdade, criamos hábitos bons e ruins convivendo com as pessoas. Exatamente. Hábitos bons, sejam eles hábitos bons ou ruins, a gente acaba pegando esses hábitos. Como regra geral, quanto mais nos aproximamos de alguém, mais provável é que imitemos alguns de seus hábitos. Um estudo inovador acompanhou 12 mil pessoas durante 32 anos e descobriu que as chances de uma pessoa se tornar obesa aumentavam em 57% se ela tivesse um amigo que se tornasse obeso. Isso funciona no sentido inverso também. Cadê minha caneta? Isso funciona no sentido inverso também. Outro estudo descobriu que, se uma pessoa em um relacionamento perdesse peso, o parceiro também perderia em aproximadamente 1/3 das vezes. Nossos amigos e familiares exercem uma espécie de pressão invisível que nos puxa em sua direção. É claro que a pressão dos colegas só é ruim se você estiver cercado de más influências. Quando o astronauta Mike era estudante de pós-graduação no MIT, frequentou um pequeno curso de robótica. Das 10 pessoas da turma, 4 se tornaram astronautas. Se o seu objetivo fosse chegar ao espaço, então aquela sala de aula era a melhor cultura a que você poderia pertencer. Da mesma forma, um estudo descobriu que quanto mais alto fosse o QI de seu melhor amigo aos 11 ou 12 anos, maior seria o seu aos 15. Olha isso, minha gente. Olha isso. Depois de controlar os níveis naturais de inteligência, nós observamos as qualidades e práticas daqueles que nos rodeiam. Uma das coisas mais eficazes que você pode fazer para construir hábitos melhores é viver em uma cultura em que seu comportamento desejado é o padrão. Novos hábitos parecem viáveis quando vemos outras pessoas os colocando em prática todos os dias. Se está cercado de pessoas em forma, é mais provável que considere se exercitar um hábito normal. Se está cercado por amantes de jazz, é mais provável que ache razoável ouvir jazz todos os dias. Sua cultura define sua expectativa para o que é normal. Olha isso. Sua cultura, anota aí. Sua cultura define sua expectativa para o que é normal. É assim que funciona.
É assim que funciona. Olha, a Fernanda comentou, depois que terminei meu casamento e voltei com meu filho para a casa de minha mãe, aprendi a ser perfeccionista com as coisas em casa por causa dela. Exato, é desse jeito. E minha mãe criou o hábito de ir para a academia cedo por minha causa. Olha, tá vendo? É isso. A gente sempre vai pegar hábitos das pessoas mais próximas, as pessoas que a gente convive, seja ele bom ou ruim. Então, sua cultura define sua expectativa para o que é normal. Então, se você convive numa casa em que todos falam gritando, daqui a pouco isso vai se tornar normal para você. Você já vai conversar gritando. Vai ser o normal para você. Por quê? Porque você está vendo a sua família. A sua família, seu pai conversa alto, seu irmão conversa alto, todo mundo conversa alto. O que vai acontecer com os filhos? Os filhos também vão começar a conversar alto. Cerque-se de pessoas que têm os hábitos que você quer ter. Então, esse é o segredo. E às vezes, quando a gente tenta fazer atividade física, a gente tenta, mas não é o nosso padrão comportamental normal. Tem muita gente que tem muita dificuldade de ir para academia, fazer exercício, sair para correr, fazer uma atividade física ao ar livre. Tem muitas pessoas que têm dificuldade. Por não ter pessoas ao seu redor que fazem isso. Então, se você procurar sua tribo, se você encontrar uma tribo, se você encontrar pessoas, se você fizer amizade com pessoas que têm o costume, que têm o hábito de todos os dias ir para academia, automaticamente daqui a pouco isso vai se tornar mais normal para você. Cerque-se de pessoas que têm os hábitos que você quer ter. Anota aí, para você não esquecer. Anota aí para você não esquecer. Sabe por quê? Porque vocês prosperarão juntos. Pode ter certeza. Vocês prosperarão juntos. Para tornar seus hábitos ainda mais atraentes, experimente levar essa estratégia um passo além. Participe de uma cultura que, primeiro, seu comportamento desejado é o padrão. E segundo, já tenha algo em comum com o grupo. Steven Camp, um empresário da cidade de Nova York, dirige uma empresa chamada de Nerd Fitness, que ajuda nerds desajustados e mutantes a perder peso e a ficar fortes e saudáveis. Seus clientes incluem amantes de videogames, fanáticos por filmes e toda pessoa que queira entrar em forma. Muitas pessoas se sentem deslocadas na primeira vez que vão à academia ou tentam mudar sua dieta. Mas se você tem algo em comum com os outros membros do grupo, digamos, seu amor mútuo por Guerra nas Estrelas, a mudança se torna mais atraente. É tão bom quando a gente encontra grupos, pessoas que gostem de falar sobre as mesmas coisas que você gosta. A gente se sente pertencente, não é verdade? A gente se sente pertencente, porque parece algo que pessoas como você já fazem. Então, nada sustenta melhor a motivação do que pertencer à tribo. O pertencimento transforma uma busca individual em compartilhada. Isso aqui que a gente faz todos os dias, 6h40 da manhã, eu gosto muito disso. Por quê? Porque apesar de ser uma pessoa que mexe com muitas pessoas, né? Para quem não sabe, eu sou professora, eu sou empresária também. Eu tenho uma cafeteria, uma livraria e eu lido com muitas pessoas durante o dia. Mas eu sou uma pessoa mais retraída. O meu padrão comportamental é de ficar mais sozinha, de ficar quieta no meu canto. Eu gosto muito. Só que ao mesmo tempo eu gosto de interagir com pessoas. Eu gosto de falar com pessoas. Eu gosto de conversar com pessoas. Então tem essa dualidade. Eu sempre tive clubes do livro, eu tenho um clube do livro desde 2019. Então, assim, foi a forma na época que eu encontrei de encontrar a minha tribo. Clube do livro é uma forma que você tem de encontrar a sua tribo.
Então, quando eu me vi lendo muitos livros e sem ter com quem conversar sobre esses livros, porque na minha família ninguém lê, praticamente. Os meus amigos não liam os livros que eu estava lendo. Então, a forma que eu vi de conversar com outras pessoas sobre o livro que eu estava lendo era fazer um clube do livro. E assim eu fiz. É claro que eu uni o útil ao agradável. Meu primeiro clube do livro surgiu na faculdade que eu dava aula. Então, por uma necessidade, na verdade. Então, foram vários motivos pelos quais eu criei o clube do livro. Na faculdade, pela defasagem de leitura entre os alunos do primeiro semestre, né? Eu dava aula para o curso de psicologia, enfermagem, pedagogia, e eu sempre pegava esses alunos no primeiro semestre. Então, eu recebia esses alunos. E eu sempre perguntava se eles tinham o hábito da leitura. De 40 alunos numa sala, eu sempre perguntava, quem tem o hábito da leitura? 40 alunos, 3, 4 levantavam a mão. Eu tenho, professor, eu gosto de ler. E o restante não. Olha como é sério isso. Passando os anos, passava ano, todo ano era a mesma coisa. Todo primeiro semestre, né, era a mesma coisa. Então eu resolvi criar um clube do livro na faculdade para que os alunos eles pudessem criar mais o gosto pela leitura e criar mais o hábito pela leitura. E assim fez, e assim eu fiz, e super deu certo. Só que daí eu precisei levar o clube para os muros, para além dos muros da instituição. E assim eu fiz, aí eu criei outro clube. E assim foi, tive vários clubes de livro. E quando eu abri a livraria, o clube continuou, né? Só que agora ele está parado por conta de várias questões aí. Mas eu quero retornar com o clube aqui, como eu fazia antes. Então, o que acontece? Eu criei o clube justamente para que eu pudesse ter com quem conversar sobre o livro, que é o que eu faço aqui com vocês também. É o que eu faço aqui todos os dias com vocês. Então, quando a gente encontra pessoas que também querem se desenvolver através da leitura, é muito bom. Por quê? Porque a gente se sente pertencente. A gente se sente pertencente. Bom dia, minha linda. Que bom que você está aqui, maravilhosa. Que bom, verdade. É maravilhoso quando encontramos pessoas que nos fazem bem. Exatamente. Ai, eu tô querendo espirrar. E aí, o que acontece? Nada sustenta melhor a motivação do que pertencer a uma tribo, que é o que a gente está fazendo aqui. Nada sustenta melhor a motivação para que você leia mais, para que você para que você se desenvolva mais através da leitura, do que aqui junto com a gente. Então, o pertencimento transforma uma busca individual em compartilhada. Olha isso, o pertencimento transforma uma busca individual em compartilhada. Ter com quem conversar era uma busca individual minha. Ter com quem conversar sobre os livros que eu lia era uma busca individual minha. E eu estava sentindo falta, por isso que eu comecei a abrir as lives aqui. Quem é essa louca que está abrindo a live 6h40 da manhã no Instagram e no TikTok para ler livro? Jesus! E graças a Deus que tem pessoas aqui acompanhando, né? Que bom, a gente sempre encontra a nossa tribo, a gente sempre encontra pessoas que têm um certo interesse. Não é verdade? Então, antes você estava sozinho, sua identidade era singular. Você é leitor, você é músico, você é atleta. Quando participa de um clube do livro, de uma banda ou de um grupo de ciclistas, sua identidade se torna vinculada àqueles ao seu redor. Olha isso, acabei de falar. Acabei de falar isso. Acabei de falar, tá vendo? Então, crescimento e mudança não são mais uma busca individual. Nós somos leitores. Nós somos músicos. Nós somos ciclistas. Quer se tornar um leitor? Fique próximo de pessoas leitoras. Quer se tornar um músico? Fique próxima de pessoas que tocam. Quer se tornar uma pessoa, quer andar por aí? Quer ser um ciclista? Quer andar de bicicleta?
fique próximos de pessoas que fazem isso. A identidade compartilhada começa a reforçar a sua identidade pessoal. A identidade compartilhada começa a reforçar a sua identidade pessoal. É por isso que permanecer como parte de um grupo depois de alcançar uma meta é crucial para manter seus hábitos. É a amizade e a comunidade que incorporam uma nova identidade e ajudam os comportamentos a perdurar. Isso faz total sentido, minha gente. Isso faz total sentido. Eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de, sabe, de muita farra, muita balada, muita, assim, bar, bebida, essas coisas. Mas teve uma fase da minha vida em que eu ia para muitas festas, muitas baladas. Logo quando eu voltei para minha cidade, depois que eu terminei minha faculdade e tal, e aí quando eu voltei para minha cidade, eu comecei a trabalhar numa faculdade, no administrativo. E lá eu comecei a pegar amizade com as pessoas que trabalhavam lá. E uma pessoa específica. Então, assim, nós nos tornamos muito amigas. E essa pessoa, ela gostava muito de festa. Automaticamente, o que aconteceu? Eu ia para as festas junto com ela. Mesmo que isso não era o meu padrão comportamental normal, natural, eu ia. E é isso que acontece com todo mundo. Às vezes você nem gosta de festa. Às vezes você... Não tô aqui dizendo que não seja bom festa, tá? Eu vou também, às vezes, de vez em quando. Mas não é um padrão comportamental meu de estar todos os dias saindo pra rua, sabe? Então, na época, esse era o meu comportamento. Por quê? Porque as amizades, e faz todo sentido. Faz todo sentido isso. Veja com quem você anda. Com quem você anda. Os hábitos das pessoas com quem você anda, esses hábitos, eles vão se tornar os seus hábitos. Eles vão se tornar os seus hábitos. E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo, né? Eu falei, não, isso aqui não é pra mim. E aí eu me afastei da pessoa. Eu me afastei não porque eu quis. Ai, meu cabelo tá tão bagunçado, vocês não falam nada. Eu me afastei não porque eu quis, mas por questões de vida mesmo. Porque eu acabei saindo da instituição e a nossa amizade meio que acabou, assim, entre aspas, né? A gente ainda é amiga, só que a gente não faz mais as coisas juntas. Ela tem a vida dela, eu tenho a minha. A amizade é a mesma? Não é a mesma. Nós ainda somos amigas, mas a amizade não é a mesma, porque a vida mudou completamente. A minha vida é completamente diferente. É outra vida. Então não faz mais sentido, sabe? Então por isso que a gente tem que... Por isso que o autoconhecimento, ele é importantíssimo na nossa vida. Importantíssimo. Então é a amizade e a comunidade que incorporam uma nova identidade. Uma nova identidade. E ajudam os comportamentos a perdurar. Seja esses comportamentos bons ou ruins. Certo, minha gente? Então eu vou deixar para amanhã os outros dois grupos que ele está falando aqui, que são que nós imitamos os hábitos de 3 grupos em particular. Nós imitamos os grupos dos mais próximos, que a gente acabou de ver aqui, são as pessoas mais próximas, as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos amigos, a nossa família. Nós vamos imitar esses comportamentos. A gente imita o comportamento da maioria também. Nós imitamos o comportamento da maioria das pessoas também. Sabe aquele ditado, às vezes, seguir a manada? É o que a gente faz também, a gente segue a manada. E a gente vai falar sobre isso amanhã. E a gente também imita os poderosos. A gente vai ver isso tudo amanhã, tá? Imitando a maioria e imitando os poderosos. Hoje não vai dar tempo. E amanhã a gente finaliza esse capítulo. Amanhã vai dar tempo de finalizar. E aí, na quinta-feira, a gente começa outro capítulo, que é como descobrir e corrigir as causas de seus maus hábitos. E aí a gente já chegou na metade do livro.
17 dias lendo o livro Hábitos Atômicos. Já chegamos no capítulo 10. Bacana, né, minha gente? Olha, eu vou, pra gente finalizar, eu vou ler aqui o devocional que vocês pediram para ler no final. Então, deixa eu ler aqui o devocional de hoje, né? A mensagem de hoje. Vamos ver o que a mensagem do chamado de Jesus traz pra gente hoje, minha gente. Vamos ver. Coloque uma intenção para o seu dia hoje, tá? Coloque uma intenção. O que você escolhe para o seu dia hoje? O que você escolhe criar? Eu sempre falo, hoje o nosso dia será maravilhoso. Maravilhoso. Mas se a gente ficar, não é que eu estou falando só por falar, não. A gente precisa criar esse dia maravilhoso. Faça e tenha um dia maravilhoso. Quando eu falo, hoje o nosso dia será maravilhoso, não é esperar que as coisas caiam do céu. É que você vá e faça. Faça esse dia maravilhoso, tá? Inclusive, a gente já está começando a fazer esse dia agora, nesse momento, com essa live, né? Lendo o livro Hábitos Atômicos. Hoje é dia 12. Procure em mim quando se sentir fraco e cansado. Esse é o chamado de Jesus, tá? Procure em mim quando se sentir fraco e cansado. Descanse confortavelmente nos meus braços eternos. Não desprezo sua fraqueza, meu filho. Na verdade, ela me aproxima de você, porque a fragilidade desperta minha compaixão, minha vontade de ajudar. Aceite seu próprio cansaço e tenha certeza de que entendo como sua jornada tenha sido difícil. Não se compare com as pessoas que parecem ter vidas mais tranquilas. A jornada delas é diferente da sua. E lhes dei energia em abundância, mas dei a você a fragilidade que propicia oportunidades para que seu espírito floresça na minha presença. Aceite essa dádiva como um tesouro sagrado, delicado e reluzente. Em vez de se esforçar para disfarçar ou negar sua fraqueza, permita que eu a abençoe por meio delas. Olha que lindo. Então, minha gente, repita aí para você, só por hoje eu não vou reclamar. Só por hoje eu não vou reclamar. Eu escolho não reclamar. Só por hoje. E reclamar é uma coisa tão desafiadora que a gente não consegue. Não reclamar, vocês já perceberam que a gente não consegue? A gente não consegue ficar um dia sem reclamar. Presta atenção nos seus hábitos. Presta atenção nas coisas que você fala. Então, coloque essa intenção aí para o seu dia. Só por hoje eu não vou reclamar. Faça esse exercício. E aos poucos a gente consegue. Oi, Lulu, maravilhosa. Beijos, meu amor. Beijo, beijo. Então, eu vejo vocês amanhã, tá? 6h40 da manhã. Lembrando que a live ela não vai ficar mais gravada no feed. Ela vai depois para o YouTube. E vou deixar o link nos stories do meu Instagram aqui. Gleice Bastos. E caso você queira assistir, ela vai ficar lá por um dia, por 24 horas. Depois a live vai para os membros do Café com Leitura. Tá bom, minha gente? Então, beijo. Fiquem todos com Deus. Feliz por vocês estarem aqui comigo, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau.